Bem-vindos, alunos, espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Natália. Vamos estudar hoje a regra de Kyo. Essa regra tem algumas especificidades. A primeira é considerar uma matriz de ordem n com n maior ou igual a 3, que tenha pelo menos um elemento igual a 1. Não importa a posição desse elemento na matriz, mas tem que ter algum elemento igual a 1. A regra de Kyo possibilita obter uma matriz de ordem n menos 1. Por exemplo, se a gente tem uma matriz de ordem 4, utilizando a regra de Kyo, nós vamos chegar numa matriz de ordem 3, que é n menos 1. O determinante da nova matriz é igual ao determinante da matriz inicial. Não altera o determinante, a utilização da regra. E o processo é repetido até chegar em uma matriz de ordem 2 ou 3, que daí pode ser utilizado algum outro método para ser resolvida a matriz. Por exemplo, sarros. Então, vamos lá para o passo a passo para a utilização da regra de Kyo. Primeiro, a gente tem que considerar um elemento aij igual a 1, eliminar a linha e a coluna correspondente a esse elemento. De cada elemento restante na matriz, subtrair o produto dos elementos eliminados, que se situam na sua linha e na sua coluna, obtendo assim a matriz A', calcular o produto de menos 1 elevado a I mais J por determinante de A'. Então, agora vamos fazer um exemplo para entender melhor como utilizar a regra de Kyo. Então, encontrar o determinante da matriz A de ordem 4 utilizando a regra de Kyo. Então, essa é a nossa matriz A. Primeiro passo, considerar o elemento aij igual a 1. Então, na matriz A, nós vamos considerar o elemento A1, porque ele é igual a 1. Então, esse vai ser o nosso pivô, né? Vai ser o elemento que nós vamos considerar. Eliminar a linha e a coluna correspondente ao elemento aij igual a 1. Então, eu vou eliminar a linha 1 e a coluna 1. De cada elemento restante na matriz, subtrair o produto dos elementos eliminados que se situam na mesma linha e na mesma coluna, obtendo assim a matriz A'. No caso, a nossa matriz A' vai ser uma matriz de ordem 3. Então, como que a gente vai descobrir esse elemento A1 da matriz? O A1 ele vai ser o menos 1, que é o elemento da matriz que não foi eliminado, né, que foi o elemento restante da matriz. O 2, que é o elemento da linha, e o 3, que é o elemento da coluna. Então, menos 1 menos, que a gente precisa subtrair, o produto de 2 vezes 3, que é o produto da linha vezes a coluna. Então, agora eu sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem achar os outros elementos dessa matriz, até o elemento A33. Depois, eles confiram a resposta. Continuando, nós chegamos então nessa matriz. Por exemplo, ó, esse elemento, né, o A33, o que é? O elemento da matriz restante, o 4, menos o 0 da linha, vezes o menos 2 da coluna. E assim para todos os elementos dessa matriz. Agora, a gente precisa, então, resolver essas expressões para encontrar a linha. Então, ó, menos 1 menos 2 vezes 3 é igual a menos 1 menos 6. 4 menos 2 vezes 0 é igual a 4 menos 0. E assim por diante até o elemento A33. Agora é só continuar resolvendo essas expressões. Menos 1 menos 6 é igual a menos 7. 4 menos 0 é igual a 4. E assim por diante para todos os elementos. Então, agora eu preciso calcular o produto de menos 1 elevado a I mais J pelo determinante de A'. Então, relembrando, qual que é o nosso elemento IJ? AIJ é o elemento 1 a 1. Então, eu tenho que menos 1 elevado a I mais J é igual a menos 1 elevado a 1 mais 1. Então, agora a gente pode calcular o determinante de A. Então, o determinante de A é igual a menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes
a matriz A'. No entanto, esse menos 1 elevado a 1 mais 1, ele é igual a 1. Então, 1 vezes essa matriz é a própria matriz. Agora que nós fizemos todos os passos da regra de QO, nós chegamos a essa matriz de ordem 3. O que nós podemos fazer? Vamos agora, então, repetir o processo da regra de QO para encontrar o determinante da matriz. Então, nós temos, então, essa matriz de ordem 3. Nós vamos considerar o elemento A1, 3 como o nosso pivô, o nosso número 1. E agora, o que a gente precisa fazer, né? O segundo passo da regra de QO. Nós precisamos eliminar a linha e a coluna que tem o elemento, né, o nosso pivô. No caso, a linha 1 e a coluna 3. E nosso elemento menos 1 elevado a i mais j vai ser menos 1 elevado a 1 mais 3, que é igual a, igual a 1. E a gente vai ter esse determinante. 1 vezes o quê? Aqui, ó, o 4 é o elemento da matriz restante, menos, né, que temos que subtrair, o menos 7 da linha vezes o 1 da coluna. O 1 aqui é o elemento da matriz restante, menos, né, que nós temos que subtrair, o menos 7 da linha e o 4 da coluna. O 3, elemento da matriz que restou, menos o 5 da linha e o 1 da coluna. O menos 2 da matriz que restou, o 5 da linha e o 4 da coluna. Isso vai ser igual ao quê? Ó, menos 7 vezes 1 vai ficar menos 7. Menos com menos fica mais, então 4 mais 7. 3 menos 5 vezes 1, 3 menos 5. 1 menos 7 vezes 4, 1 mais 28. Menos 2 menos 5 vezes 4, menos 2 menos 20. E agora, 4 mais 7 é igual a 11, 1 mais 28 é igual a 29, 3 menos 5 fica igual a menos 2, e menos 2 menos 20 igual a menos 22. Agora a gente chegou numa matriz de ordem 2. Como que a gente pode resolver esse determinante? Calcular a multiplicação da diagonal da matriz. Então, a gente vai ter o quê? Menos 142 menos 158, que isso é igual a menos 184. Então, esse é o determinante da nossa matriz A. Então, o valor do determinante da matriz A de ordem 4, utilizando a regra de QO, né, que foi o que a gente fez, é igual a menos 184. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato. E muito obrigada!